Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Profissão Mãe. Eu sou Isabel, ginecologista e obstetra, mãe da Maria. E hoje nós vamos falar de um assunto... Ai. Você ganhou seu bebê, você vai para casa, você chegou em casa. Como é aquele momento, só você e o bebê, sem a enfermeira para ajudar, sem estar no hospital. Esses primeiros 30 dias aí da volta da mulher com o bebê para casa, né, amiga? É verdade. Gente, bem-vindos mais uma vez. Eu sou a Paula, sou pediatra, neonatologista e mãe do João Pedro. E hoje eu tô até mais acomodada, assim, sabe? Porque vai cutucar em lugares, assim. Gente, a gente precisa falar, né, amiga, daquele momento que nada te prepara para isso. Nada. Você sair da maternidade, você tá super feliz, você tá aquela coisa, né? Pós-parto imediato, aquele bebê que na maternidade se comportava de um jeito, tinha alguém para trocar fralda, tinha alguém para ajudar a pôr no peito. E aí a gente chega em casa. Então, nós vamos falar hoje muito sobre o que a gente viveu e o tipo de coisa que, apesar da gente trabalhar muito com isso, né? Nada prepara para esse momento. Amiga, e assim, nada prepara, até porque o jeito que você vive vai ser completamente diferente do jeito que eu vivo. E se passar de novo, vai ser uma outra experiência, né? Porque você tá diferente, o bebê tá diferente, tudo muda, né? Então, assim, eu sei que embora a gente fale muitas coisas, é muito interessante, né? Conversar com outras mulheres sobre isso, mas a gente tem que saber que o que vai acontecer no seu pós-parto vai só acontecer no seu pós-parto, né? Porque não é porque o da vizinha foi assim que você vai ser, né? Ainda mais que muita gente fala coisas difíceis, né? A gente só é preparada para o negativo. Então, você nunca mais vai dormir, seu peito vai sangrar, vai acabar e não sei o quê, e etc, né? E por aí vai, você vai ficar muito... Teve uma pessoa que me falou assim, eu chorei deitada no banheiro em posição fetal. Eu tava preparada assim para uma guerra, né? Tipo... Mas eu tive gente que já falou isso e do tipo assim, eu fui esperando tanta coisa ruim, que aí, conforme tudo foi acontecendo, não era tão ruim do jeito que foi desenhado, que pra mim tava tudo bem. Até, sei lá, eu acho que eu vi isso até num podcast que é a Dani Calabresa falando. Até hemorroida tive e nem isso achei ruim, porque eu tava em outro momento, eu já tava tão preparada pro que é pior. E isso é muito legal de você ouvir diferentes relatos, porque você não tem com quem se comparar, né? E não é incomum chegar até a gente o pós-parto de muitas pacientes e às vezes achar que tem algo que tá dando errado. Então tem gente que vai uma coisa tão lisa que fica procurando porque não é possível que ela não esteja sentindo algo de tão ruim. E tem gente que tá sentindo algo ruim e acha que é só com ela que deu errado. Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho do que foi pra gente. Você tem muita lembrança, assim, Você tem consciência da tua vivência da Maria, tipo, na maternidade e durante essas primeiras semanas em casa? Você tinha essa consciência ou hoje você olhando, você vai fazer uma análise pela primeira vez? Eu nunca parei para fazer essa análise, mas um dia apareceu aqui aquelas memórias de foto, sim, né? Sim. E foi bem dessa época. E eu olhei e disse, meu Deus, como é que eu passei? Como é que eu consegui passar, né? Mas a gente consegue, né? A olheira gigantesca, né? Olha, eu diria que para mim foi leve, tá? Lógico que teve seus desafios. Sim. Mas eu lembro de uma sessão de terapia que a minha psicóloga falou, você viu como pode ter um pós-parto leve? Como existe? Eu digo, pois é, não imaginava. O que pegou mais, assim, para mim foi a questão da privação do sono. A privação do sono, para mim, foi o mais desafiador. Mas você sentiu isso de cara desde a maternidade ou isso já foi tipo com uns 15 dias em casa? Não, acho uns 15 dias em casa. Na maternidade foi tudo ótimo. No primeiro dia... ela nasceu de 2h54 da manhã. Eu voltei para o quarto, né? Cheguei no quarto, demora para ir para o quarto, né? Mas quando finalmente eu cheguei no quarto, que finalmente estava com fome, que finalmente eu comi, ela estava dormindo e eu não conseguia dormir. Eu estava assim, pilhada, né? Aquela adrenalina ali, eu estava ligada assim, tipo, extasiada, né? Olhava para ela assim, feliz, e meu marido dormiu e eu assim, tipo, não consegui dormir. Mesmo exausta, né? Porque Mesmo você exausta. Teve trabalho de parto normal. Exato, não dormi nada a noite toda. Mas eu acho que é
E eu lembrei de uma coisa agora que você falou. Eu lembro quando eu tava na recuperação, né, anestésica, antes de ir pro quarto. Eu lembro que eu falei assim, eu disse, cara, se precisasse correr uma maratona agora, eu corria. Eu lembro que você falou isso. Eu só não corria porque eu não corria antes, nem corro agora, né? Mas os 5K saía. Mas eu lembro que você falou isso. Cara, mas é aquela descarga de isso, adrenalina, tipo, né? Não, e eu tava bem, né? Eu não tava sentindo nada, né? Então, tava nesse êxtase e tava me sentindo bem fisicamente também. Até que no dia seguinte aí chegou os avós, aquela coisa toda, cara, deu umas 2 horas da tarde, eu paguei. Eu falei, vai todo mundo embora. Você conseguiu botar o povo pra fora. Desse jeito, né? Com essa delicadeza, assim. Eu disse, gente, eu tô exausta, eu preciso dormir e tal. E, sei lá, eram umas 3 horas da tarde, o pessoal foi embora e aí eu dormi, descansei um pouco, né? E, na verdade, isso é bem comum, né, amiga? A gente vê, às vezes, que as pacientes ficam, assim, hipervigilantes, ficam olhando, assim, ficam, às vezes, com medo de acontecer alguma coisa com o bebê, né? De, tipo, de engasgar, de regurgitar, de, sei lá. Ou então, tipo, tem paciente que fala assim, não, eu vou ficar acordada, daqui a pouco eu vou dormir, aí você fica acordado pra, tipo, tem que ter alguém... Fazem turnos. Fica velando o bebê o tempo todo, né? Fazem turnos. E você sabe que é engraçado? Que nem, ó, Maria nasceu de madrugada, você teve aquela loucura do parto normal, né? De trabalho de parto e tal. E aí eu tive a minha cesárea agendadinha, que a gente começou umas 6h30, 6h40 da manhã. O João nasceu 7 e pouquinho. E eu tive todo um outro preparo. Então, eu não tava numa exaustão, mas eu tive o mesmo rush de felicidade, assim. Eu não sei se é felicidade a palavra, porque mesmo estando programado, tava tudo bem. Era um mix de ansiedade com felicidade. Devia ter um fundinho de medo, mas eu tava tão cercada, tão segura de tudo que estava acontecendo, que eu acho que o medo não sobressaiu. Mas eu lembro de eu estar me maquiando, e às vezes, sabe quando treme a boquinha, assim, que você não quer chorar? Depois? Não, antes. Mas eu não tava com medo do procedimento, mas era uma ansiedade, assim, eu sentia que eu tava em descargas de adrenalina. Pensando assim, cara, minha vida agora vai mudar pro resto da vida, eu sou outra pessoa, tipo, finalmente né? chegou, sabe? Finalmente chegou o momento. E o João, graças a Deus, nasceu super bem, e eu não consigo esquecer a imagem dele vindo pra mim, assim, sabe? Todo roxinho, bonitinho, com aquela cabecinha de bebê pélvico, porque o João foi um bebê pélvico, né? Aliás, né, bebês nascem roxo, né? Bebês Muitas nascem vezes demoram roxos. um pouquinho a rosar. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas, quando a gente faz consulta de pré-natal, a gente fala muito sobre isso, né? Expectativa e realidade do parto. A gente tem que ver que a primeira olhadinha que a gente dá pro bebê é exatamente o bebê que estava dentro da gente. E a gente, aqui fora, respirando, todo mundo satura super bem, né? Todo mundo tá corado. Chegando o oxigênio ainda, né? A gente tem uma oxigenação já que nosso próprio pulmão que tá fazendo essa troca, e o bebê não. Ele tá lá dentro, ele depende da placenta, ele tem uma saturação baixa dentro do útero, uns 70% ali, meio que o máximo. Então, a primeira olhadinha que você dá pro seu bebê vem roxinho, né? Ele começa a respirar com você. Então, eu lembro dele vindo e eu sentindo o corpinho dele, assim. E você acredita, sabe qual é a primeira coisa? Você lembra o que eu falei quando eu olhei pra ele? Não. Eu olhei pro Jordani e disse assim, amor, ele não é feio. Eu falava assim, gente, se meu filho for feio, eu não vou falar que ele é feio. Eu tenho certeza que eu vou achar ele lindo. E eu olhei e falei, ele é feio. Não, meu feio. marido que fala, né? Rafael fala, nossa, Maria nasceu feia demais, não sei o que. Eu não acho, eu acho... Eu não, nunca, é lindo, é uma coisa assim, é muito louco, né? Ele nasceu com cara de joelho, inchado, igual a todo bebê. Eu disse, não, ela nasceu linda. Não sei, eu acho lindo, né? Eu não esqueço desse momento, assim, tanto que toda vez que eu vou acompanhar um parto, eu falo muito pra família, do tipo, vocês já se muniram de uma equipe pra cuidar de vocês e cuidar do seu bebê. Então aproveita cada detalhe, sabe? Porque eu lembro da mãozinha. Eu tenho saudade do parto. Ai, eu também tenho. Eu tenho saudade. Assim, foi um momento tão bom, tão legal, assim, que eu me senti tão bem, acolhida, uma potência. E assim,
tanta emoção junto, né? Que dá vontade de… Mesmo sabendo que a nossa cabeça muda tudo. Sim. Né? Nossa sim. percepção de tempo, você vai lembrar do seu parto, você vai achar que é uma coisa que demorou muito, não demorou nada, enfim, você… Aquela dor, tudo, né? Ali, independente se for cesárea também, né? Você tem uma mudança de percepção do tempo, né? Até uma coisa que parece que é pra gente esquecer, mudar como você significa para passar de novo, né? Não, aquela primeira hora que fica no pele a pele com a gente, né? A Golden Hour, eu não vi passar. Eu achei que foi muito rápido. E eu lembro de eu estar, assim, hipnotizada, mexendo na mãozinha, ouvindo barulhinho, assim, dele respirar, mexendo no narizinho. Eu fiquei meio que em transe. E eu tenho a impressão… É a famosa partolândia, isso aí, né? E é engraçado, porque as pessoas acham que partolândia só vem pra quem tem parto normal. E é uma coisa que… até os pacientes perguntam assim, vai descer o leite, né? Tem muita essa questão, né? E aí gente, desce o leite normal, não tem nada. Inclusive, é até legal da gente fazer uma puxadinha aqui, né? Porque hoje a gente tem… Hoje a amamentação, eu acho que tem um impacto muito maior na vida das mães do que tinha na época das nossas mães, por exemplo. A minha mãe… eu nasci na era em que a fórmula infantil foi introduzida. Nós, né? E aí, muitas dificuldades de amamentação, elas nem eram levadas tão longe, assim, que nem hoje a gente investe, a gente ajuda, a gente dá suporte. Então, isso é uma preocupação que hoje a mulher já vai para o parto com essa ansiedade. E às vezes a mulher fala assim, mas tem mulher que com certeza vai dar certo porque com 30 e tantas semanas ela já está saindo colostro. E aí tem mulheres que nem eu, que se eu não me engano eu não tinha colostro ainda antes do parto. Eu não tinha. Então eu tenho uma vaga lembrança de eu inclusive tomando banho, tentando fazer uma expressão mamária, ver se vinha colostro. Mas eu acho que eu não tinha. E às vezes as mulheres têm essa ansiedade do tipo, o dia que meu filho nasceu, minha filha nasceu, eu não tinha colostro. E o bebê, gente, quando ele nasce, a primeira conexão que ele tenta fazer com a mãe e com si próprio, né, é sugar. A sucção o bebê já usa dentro do útero para se acalmar. Então, inclusive, tem até uns bebês que nascem com um roxinho na mão. Aqui, eles nascem. Que a gente vê no ultrassom, não é desculpa que a gente não consegue fazer o 3D, é porque eles ficam com a mão no rosto. E tem bebê que nasce com hematoma de sucção ou bolha de sucção. Então, quando o bebê busca de sugar na sala de parto ali, independente da via de parto, ele está buscando conexão. E é essa sucção de conexão que avisa para o corpo da mulher que o bebê chegou. E aí o colostro vem depois. Então, não precisa ter esse tipo de ansiedade, né? Porque isso é uma coisa que a gente, pelo menos, tem esse conhecimento. Não foi uma ansiedade minha na sala de parto. Eu sabia que ele ia sugar loucamente ali e que aquele bebê que a gente ia ver ali sugando não era o bebê que eu ia viver depois. Eu tinha essa consciência. Mas isso é uma coisa que às vezes traz ansiedade, né? Sim. Para as mulheres. E cada bebê tem seu tempo para começar a sugar. Exato, amiga. Também é uma coisa que não é que tá ali na Golden Hour, tá com você, que tem que sugar, né? Então, só dele estar com você, sentindo o calor do seu corpo, olhando para você, né, ali conectado com você, isso é suficiente. Porque muitas vezes o bebê, a gente até tenta colocar e ele não quer sugar naquele momento, né? Ou então, às vezes quando é uma cesárea, dá para colocar? Às vezes dá, mas às vezes a posição não fica tão boa, você tem que ficar segurando a cabecinha dele, né? Aí às vezes pega de uma forma errada, né? Já machuca, então… Mas e o bebê que pede, né? Então, assim, às vezes a gente vê partos que a criança acabou de nascer, a mãe tá tentando entender o que aconteceu, a família tá ali se conectando, já tem alguém pegando a cabeça do bebê, pegando o seio da mãe e meio que tentando fazer a amamentação acontecer de qualquer jeito. E não adianta, como é uma busca neurológica, tem bebê que faz assim que nasce, tem bebê que passa a Golden Hour inteira sem procurar, e depois que a gente pega, examina e devolve o bebê pra mãe, o bebê se estressou a ponto de querer sugar, e aí o bebê é colocado no seio. Então isso é legal de saber, se tiver alguém aí que tá gravidinha, tá pra ter nenê, saiba que o bebê tem um tempinho deles, essa primeira sucção é sobre conexão, e assim que o bebê estiver pronto, ele vai fazer essa busca, tá? E eu lembro do João, o João demorou um pouquinho para querer sugar. Foi antes da Golden Hour, foi antes de acabar a Golden Hour, mas ele demorou um pouquinho para ir conectando. Eu falo que é o painel dos Divertidamente, sabe? Que vai aparecendo, abrindo o olho do nenê. Nasci, agora que eu faço, né?
Então, ele demorou um pouquinho, mas depois também, no reflexo da sucção, foi. E esses momentos, eu tenho com clareza como se tivesse sido ontem. Não, e é engraçado, né? Que às vezes você tá você bota na cabeça que tem que mamar assim que nasce, que conecta, que aumenta vínculo e etc. E é só o colo, né? Só o contato já é suficiente, né? Na Golden Hour. Mas às vezes você fica estressada porque ele não sugou. Né? Então, é uma do coisa... tipo, já acabou minha amamentação aí. Exato, né? Então, é interessante demais a gente trazer isso. E o mais legal, assim, dessa parte é que quando você tem esse tipo de conhecimento, isso muda o primeiro mês inteiro da vida da mulher. Eu lembro que também uma coisa que você falou que é muito interessante, que o bebê, nas primeiras 24 horas, ele tem reserva para passar aquelas 24 horas sem amamentar. Lógico que ele não vai ficar, se ele sugar tudo, mas assim, ele tem pouca necessidade de caloria ainda nas primeiras 24 horas. Ele tá fazendo o download que nasceu, ele vai aprender a sugar, o estômago é muito pequeno, né? Tem pequenos... Tem alguns casos em que a gente prioriza, porque os bebês às vezes têm fator de risco para fazer uma hipoglicemia. Sim. Então, uma mãe que teve uma diabetes gestacional, um bebê prematuro, um bebê que teve uma restrição de crescimento. É o tipo de bebê que a gente sabe que assim que a gente corta o cordão e aquele suprimento contínuo que vinha da mãe acabou e tudo depende do bebê, a gente investiga mais esse bebê, a gente fica cutucando o bebê para ele mamar com uma maior frequência, mas os bebês que são a termo, sem fator de risco, a gente vê essa sucção muito louca aí nessa primeira hora, ou logo ali na sala de parto ainda, porque a mesma descarga de adrenalina que a gente está tendo no parto, a gente está passando pro bebê, ele está conectado na gente, né? Então, tudo que está na tua circulação está passando pro seu bebê. Mas depois disso, o bebê real que tá no quarto com vocês, ele engana vocês nas primeiras 24 horas de vida. Porque eles são lentos. É tão bonzinho, ele dormiu o tempo todo. Não chora, nem pediu. Aí chegou em casa. Chegou em casa... E a cada 24 horas de vida que eles vão passando, o bebê muda. E é muito legal você ver essa mudança. Porque aquele bebê malucão que sugou um monte na sala de parto. Aí o primeiro dia, as primeiras 24 horas do bebê no quarto com a mãe poderia descansar. Que é isso que eu ia falar a hora que você falou. Fiquei lá coordenando. Falei, poxa, nem aproveitou o único gancho que você ia ter de descanso. Porque quando eles são mais lentos, né? E depois, nas 48 horas, já virou o gremlin. Aquele que você joga água e sai o verde. Que é o louco do que quer mamar, do que quer acontecer. A gente fala que é só pra você levar pra casa, né? Passou as 48 horas, levou pra casa e... A Maria foi essa, que você chegou em casa e falou, trocou meu bebê? Amiga, não, eu não me recordo disso, não. Dela ter mudado muito. Eu lembro que nas primeiras 24 horas ela não mamou tanto, ela ficou mais quietinha ali. Ela mamou já assim que nasceu, mas não foi tão perceptível. Talvez assim, por a gente, querendo ou não, já ter uma vivência com o bebê, já não ficar tão... Né? Lógico que tem medo do mesmo jeito, né? Tem as coisas do mesmo jeito, mas a gente tem mais não tinha jeito de pegar. Ansiedade. Exatamente. Então, eu acho que não foi As uma nossas coisa, ansiedades né? eram outras, talvez. Eu também não senti isso do João. Na verdade, para mim, como todas as intercorrências que eu tive com o João foi com relação à amamentação, e ele tinha o frênulo curto, né? Ele tinha a linguinha muito presa. Todo o meu rolê foi relacionado a isso. Então... Quando ele começou a virar essa chave de ficar extremamente difícil para mim, ele já estava ali com uns 10 dias. Ali eu entrei em outro mundo, sabe? Mas antes disso, ele era um menino, né? Menino é muito mamão, do tipo, quer Mama sugar mais do que muito. menina. Quer o tempo todo estar no contato, disso, né? Quer o tempo todo sugar. Então, ele ficava meio que nessa livre demanda. E eu não tive machucado no peito, eu não tive fissura. Então, eu conseguia pôr ele com muita frequência. Eu tive muita sensibilidade. Então, como eu tinha minha consultora de amamentação lá, ela fez o laser, a gente colocava ele, mudava a posição. E essa parte, para mim, no começo, me deu a ilusão de que eu teria um primeiro mês, assim, muito leve. Esses primeiros 7 dias.
E uma coisa que é interessante, que você também me falou, às vezes a gente chega em casa e o bebê não dorme, você tá naquela privação de sono, e você, não, tem que fazer a rotina, tem que isso, aquilo, outro, não sei o quê. E você falou, Isabel, agora é encaixar a amamentação. Nasceu, sua segunda missão é encaixar a amamentação, deixar... sobrevivência, né? Sobrevivência, não tem rotina ainda, vamos deixar a amamentação fluida. Então, e é isso. Na maternidade ela mamou bem nos primeiros dias, mas aí depois eu pensava que ela estava mamando bem, mas aí foi machucando meu peito, ela também tinha essa linguinha limítrofe, né? A do João era clássica, a da Maria a gente foi levando, porque parecia, era em cima do muro. Exato, e isso você é legal falou isso pra mim desde que ela nasceu, depois eu me lembrei. É legal de você lembrar, porque hoje é muito difícil, a gente tem duas frentes quando você vai cuidar de uma linguinha presa, né? Tem uma galera que é muito intervencionista, e aí desde o minuto zero se indica procedimento e tal. E tem uma galera que é extremamente conservadora e às vezes vai empurrando, a criança tá com 3, 4 meses, nada tá indo bem e aí a gente perde um timing de cuidar, né? Por isso que no caso da Maria mesmo, quando é esse em cima do muro, você ter a tua equipe que acompanha a tua amamentação para ir achando soluções enquanto você e o bebê estão aprendendo. Não, para mim fez toda a diferença. Dá oportunidade para você não fazer uma intervenção. Quando ela tinha 7 dias que a gente foi na consulta, ela não ganhou o peso lá adequado. Só que você não me falou isso. Você essa habilidade de como comunicar isso é muito importante, né? Você só falou assim, vamos ver a amamentação, você tem consultora amanhã. Eu tinha consultora, mas para mim estava tudo ok. E vamos dar um retorno daqui a mais uma semana e não sei o que, lá. Enquanto isso, corta para eu e a consultora conversando. Exato. Então, assim, isso me deixou tranquila no sentido de que não foi um perrengue, né? Agora, se você tivesse falado, ela não ganhou peso, não sei o quê, sabe? Então, tudo, a gente está num momento tão sensível ali, frágil, que isso é muito importante, né? Como as coisas são faladas, eu acho que faz toda a diferença. E aí, a gente começou a peregrinação, né? Porque foi para a fono, aí a fono falou, eu acho que precisa fazer. E ela nasceu perto do carnaval, né? Nós fomos para odontopediatra na segunda-feira de carnaval. A doutora Mônica abriu o consultório para nos atender. Maravilhosa, Mônica é muito parceira, muito demais. Muito. Inclusive, a gente pode até trazer ela depois aqui, Devemos, né? Falar porque de língua ela tem presa. Uma boa história, inclusive, que ela mesma teve uma jornada absurda da maternidade dela, com o filho que precisou fazer linguinha, tudo. Ela foi muito desafiador para ela. E por isso, hoje, ela é tão referência no que ela faz. E aí, ela me explicou absolutamente tudo ela passou, e eu lembro que eu sei que às vezes fazem esse procedimento até na maternidade, é um procedimento super simples, mas quando é no seu filho, né, eu fui levar a Maria para ela, eu disse, ela vai fazer uma cirurgia, chorei no caminho, como assim, ela vai fazer uma cirurgia, sabe, uma coisa assim, doeu, chegou lá, ela explicou tudo, mostrou as fotos do filho dela, não sei o que, foi examinar a Maria, quando ela examinou a Maria, tipo, depois de 1h30 de conversa para acalmar a gente, né, aí ela não precisa fazer. Exato. Então, assim, se ela não tivesse a ética e a honestidade que ela tem, ela estava ali segunda de carnaval. Mas esse é o motivo pelo qual a gente escolhe trabalhar com profissionais assim. Então, por exemplo, eu sou pediatra, eu não sou fono, eu não sou odontopediatra, eu não tenho essa especialização toda. Mas eu tenho conhecimento de saber que existe uma pequena porcentagem que vai ter a necessidade da intervenção. E tem uma grande porcentagem que, se a gente tiver um manejo adequado, o impacto da cirurgia provavelmente é nenhum, entendeu? Então, é isso. A gente já sabia que ela tinha uma linguinha limítrofe desde que ela nasceu. Não tinha uma indicação clara e a gente estava tendo alguns perrengues na construção da amamentação que era tendencioso a se considerar que a língua teria um maior impacto. Quando você tem esse tipo de profissional e uma equipe que se junta no sentido de, enquanto todo mundo não concordar, a gente não vai fazer nada, a gente caminha igual vocês caminharam. Foi um processo, você teve que passar em fono, você foi na odonto, você continuou indo, a gente foi construindo, foi esperando o peso, foi esperando melhorar os teus sintomas e a gente acabou não tendo que passar por um procedimento. E o grande parâmetro se a amamentação tá boa ou não é o peso, né? Nesse início aí é o... E boa é uma palavra até muito forte. Tá suficiente, vamos colocar assim. Não, mas se ela tá nos eixos. Eu acho que é melhor falar assim, caminho, sabe? exato. Porque depende do bebê,
depende da mãe e depende dos dois estarem funcionando em conjunto, numa sinergia perfeita. E isso é uma construção. E se você não dá tempo para essa construção acontecer, você pode dificultar muito esse processo. Porque é um processo, né? Você vai aprender a dar de mamar e o bebê vai aprender a mamar. Então, tem que ter essa paciência dos dois lados, né? Uma coisa que eu acho muito importante nesse período é de você saber que é um período que vai passar, né? Que é uma dificuldade transitória. Então, assim, porque senão você entra ali e você sair de onde você está e olhar a situação de fora, né? Então, vamos supor, poxa, a amamentação não tá machucando, não sei o que. Cara, vamos fazer o que tem para fazer, vai melhorar, sabe? Então, assim, lógico que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, mas ter essa noção desde antes, né? Teve um dia que, sei lá, aquela horinha da bruxa ali, 5h30, 6 horas da noite, que vai escurecendo, que você tá cansada e o bebê tá chorando e não sei o quê. Ainda tem a noite toda, ela acorda. E Maria era um relógio até 6 meses, e de 3 horas. Depois ela esticou um pouquinho, mas ela não era uma bebê que dormia muito. Não. Então eu falei assim, meu Deus, eu ainda tenho a madrugada toda com ela, eu tô exausta já agora, comecei a chorar. Opa, isso aqui vai passar. Então eu saí da situação e analisei ela de fora. Não, e a montanha-russa que é isso, né? Porque assim, você tá muito feliz. Aí, de repente, você tá extremamente exausta. O que eu fiz da minha vida? De repente, você tá, não, Deus, desculpa, não é isso que eu quis dizer. Perdão, estou grata por esse momento. Sou a pessoa mais grata do mundo, minha filha perfeita. Aí depois meu Deus, ainda tem a madrugada inteira. E aí, ó, eu nem vou entrar tanto no meu critério amamentação, porque esse foi o meu principal rolê. E a gente vai ter um episódio muito legal que nós vamos gravar ainda com a Marcela. E eu tenho muita coisa para acrescentar lá, mas além da amamentação, tem a questão de que não tem rotina, mas ao mesmo tempo é mais do mesmo 24 horas por dia. Então você acorda, amamenta, alguém pegou no colo para rotar, e aí você, sei lá, deu tempo de você comer alguma coisa, ou fazer um xixi, ou tomar um banho, já vai amamentar de novo, já tem que trocar a fralda. Aí já... E os dias parecem todos iguais, né? Eu lembro que, tipo assim, se fosse segunda, se for sábado, se for domingo, você não tudo sabe igual, o dia da né? semana, você não sabe que horas você, que é. Entendeu? Exato. E uma coisa que é muito perigoso, né? É de você ficar só nisso daí. Você não sair de casa e você não vê ninguém, aí o bebê não fala e você tá ali com o bebê só e é solitário. Mesmo com a casa cheia, né? Porque, por exemplo, a minha mãe ficou comigo. A minha mãe chegou antes do João nascer. Então, minha mãe chegou, acho que umas 3 semanas antes dele nascer e ficou até eu voltar a trabalhar quando o João estava com 3 meses. Ah, que privilégio. Que privilégio mesmo. Então, minha mãe foi muito assim, meu braço direito, esquerdo e as 2 pernas, sabe? Ela foi muito. E me deu muita força, muita força e trazia leveza para processos infinitos. Eu lembro que na época eu tava passando a novela Pantanal. Eu assisti Pantanal. Porque Rafael assistiu a primeira, eu assisti. Foi a última novela que eu assisti. Eu não sou de assistir novela, mas como eu estava exatamente no meu momento, estou em casa com um bebê e o dia tem 24 horas sem parar, a minha mãe gostava de assistir a novela, então a gente já sentava, assistia a novela, o João ficava deitadinho aqui em mim, mamava a hora que tinha mamar. Acabava a novela, eu dava a última mamada, ela ficava com ele e eu ia deitar para eu descansar um pouquinho. Mas eu confesso que, assim, boas noites iniciais era meio que assim, vou dormir. Mas era dormir um olho aberto, outro fechado, de ouvido para ver se ele não ia chorar. E eu não sei você, mas vamos supor, acordava de 3 horas para dar mamar. Quando eu voltava para dormir, eu não deitava e dormia. Eu estava exausta, mas eu demorava. Sim. Às vezes ficava preocupada com ela, será que ela tá bem, né? Uma outra coisa também, que eu lembro um amigo meu Guto, que chegou lá em casa para visitar, e quando a gente abriu a porta, ele é muito meu irmão, ele disse, aí, já parou de acordar de noite para ver se ela tá viva? Aí eu, é normal, né? Então, assim, a gente fica, às vezes, nessa ansiedade, com medo de acontecer alguma coisa, de ter que olhar, tem que ficar ali perto, né? Sim. De fazer alguma coisa errada. E o João nasceu em agosto. E eu moro, né, na região metropolitana de São Paulo. Então, eu moro num lugar que é 3 graus mais frio do que São Paulo. Então, sei lá, o João nasceu em agosto e tinha noites assim que a temperatura caía para 12 graus. E ele dormia no Moisés, assim, do lado da minha cama.
E como pediatra, né? A gente já sabe todos os fatores de risco para tudo, gente. Então a gente fica um pouco noiado, do tipo, o bercinho tá seguro, as coisas estão seguras. Só que não tinha roupa suficiente para eu vestir ele e ele estar aquecido. Então eu tinha que revestir o Moisés com aquela cobertinha que é o lado de dentro, que é tipo pelinho de carneiro, né? Colocava, eu fazia o charutinho nele, ainda esquentava ele, botava a touquinha. Ele não gostava de ficar de touca. E você ficava louca? Eu ficava louca, porque eu falava, gente, ele vai fazer hipotermia só porque ele não quer ficar de touca e a gente não tem aquecedor nessa casa, essa casa é fria. Então eu ia toda hora botar a mãozinha no narizinho, Pra assim, ver. botar a mãozinha na testinha. Aí o meu marido às vezes colocava e falava, ele tá com o nariz gelado. Eu falava, cara, o nariz é gelado, não tem jeito. Aí eu tinha que desenrolar ele, Botar o dedinho. pôr a mãozinha lá dentro pra eu ver se ele tava quentinho. Então, isso é muito legal, porque dentro da loucura de cada mãe, a gente não consegue descansar, nem quando a criança dá uma brecha pra gente descansar. E recém-nascido faz aqueles barulhinhos, né? Faz. É. E eu ficava, tipo, eu escutava os barulhinhos, né? Eu ficava, tipo, Meu Deus. parou de fazer barulho. Não, Isabel, ela tá dormindo só. Pode voltar a dormir, você precisa dormir. Não, mas não, deixa eu ir lá olhar. Não, e ficava aquela guerra assim, às vezes eu levantava e ia olhar, às vezes eu conseguia. Acendia a luz. Mas enfim. E aí eu depois, minha vida mudou também quando eu tive a brilhante ideia de levar ela pro quarto dela. Porque ela ficava no bercinho no nosso quarto, no Moisés, e ela ficava fazendo esses barulhos e eu ficava nessa, né? Tipo, e às vezes o barulhinho já me acordava, né? Que a gente fica com um sono muito leve, né? E aí eu falei, cara, eu vou levar ela pro quarto dela, deixo as duas portas abertas. E se ela chorar, eu vou acordar. Não tem Isso como. foi um ato de coragem, né, amiga? Foi, teu? Porque mas eu deixei. Nem por recomendação. Foi, e a foi gente maravilhoso, faria isso. porque Você teve o teu jeito de você porque, assim, viver um pouquinho o melhor apartamento nesse momento. era pequeno, né? Então, assim, a minha porta e a porta do quarto dela aberta era muito perto. Então, eu falei, se ela fizer eu não vou acordar, mas se ela chorar, eu vou acordar. Né? E aí, eu acho que eu botei, tinha um mês. Aí, gente, corajosa, tá, gente? Não é recomendação. Botei. Não, e aquelas épocas que só dorme no colo? Só quer dormir no colo, e aqui, aí dormir aqui, dormir em Rafael, dormir em mim. Épocas, e só dorme de barriga pra baixo, né? Só, tipo, tá aqui com a barriguinha pra baixo, que não pode dormir de barriga pra baixo, aí ela dorme. Botava no berço, acordava. Também, eu lembro que eu botei até no Instagram, tipo, alguém me salve, tipo, o que é que eu faço? Uma coisa que me ajudou muito, e aí cada um vai ter o sling, mas colocar uma bolsinha térmica quente na barriga dela. Quando ela tava de barriga pra cima. De barriga pra cima. E era impressionante, isso fazia ela ficar dormindo, né, esses pezinhos, aí eu acho que ela pensava que era como se fosse uma pessoa ali, né, um calor maior. E quando ela se mexia minimamente, que escorregava a bolsinha caía e ela acordava. Então, e isso é legal porque cada família tem uma estratégia, né, para essas coisas. Do grego estratégia. Mas é legal a gente entender o porquê que é isso, né? Porque, assim, quando a gente vai ver rede social ou que se fala em roda de amigas, né? Que às vezes tem sempre a mãe tesouro, sabe, a dona Florinda? Porque o filho dela... Maravilhoso. Sempre dormiu 12 horas seguidas. O filho dela falou com 4 meses. Então, assim, qual que é a realidade? O bebê, nos primeiros 28 dias, ele ainda acha que tá no útero. O útero está dentro de um corpo vivo, onde tem um coração batendo, um pulmão respirando, uma voz falando, o corpo se movimentando, a criança se sente segura. Por isso que toda vez que vocês colocam um bebê no berço, não dá 20 minutos que vocês colocaram, o bebê acorda. O nosso bebê não nasce pronto, ele está no modo sobrevivência. A cada 20, 30 minutos, o próprio corpo do bebê tenta se conectar a algo vivo. Ou quente, ou que se movimenta. Então, você põe no berço, é isso. E se você não entender a demanda do seu bebê, porque cada bebê é único, existe uma porcentagem muito pequena de bebês que ficam o dia inteiro deitado no berço e só reclamam para chorar. Isso existe, só mas reclama isso... pra mamar. Desculpa, só reclama pra chorar. Só reclama pra mamar. Mas isso é bom você saber, né, que isso existe, mas isso é a exceção à regra. Não, e também aí você fica naquela, eu tô fazendo alguma coisa errada. Não é possível, tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo. Meu filho tá com cólica, é um desconforto, né? tem algo de a disquesia, errado. que ele fica quando ele vai aprender a fazer cocô, né, que fica se contorcendo ali. Mas, e assim... Essa história de acordar o tempo todo, né? Maria, por exemplo, acordava de 3 em 3 horas nesse primeiro mês. Aí você, não, eu tenho que botar uma rotina, eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Aí você
às vezes eu tava dando de mamar e eu disse, eu preciso abrir o Instagram aqui, alguma coisa pra eu ficar acordada, porque eu tô com medo de adormecer e derrubar ela, então alguma coisa tem que... E só aparece propaganda de curso de sono pra você, né? Então, curso de sono no primeiro mês, gente, é só pra deixar os pais frustrados. Exatamente, né? Não Mas é tem isso, o eu acho que eles colocam a hora ali de meia-noite às 6 da manhã pra É fazer. a hora que as corujas Deve ser das mais mães... barato patrocinado nessa hora. E, cara, É. é impossível. Eu, tipo assim, eu ficava assim, não, acho que eu vou derrubar ela no chão. Mas é por isso que aquela coisa do é preciso uma aldeia para criar uma criança. Porque nesse começo, essa demanda ela é fisiológica. Não tem curso de sono que vai resolver isso. Não tem a diferença do bebê que mama fórmula com o bebê que mama leite materno, porque muita gente acredita nisso. Eu acreditava. Cara, todo mundo acredita. E tem gente que às vezes, como só dá seio materno exclusivo, o dia que usa uma mamadeira, a criança dormiu mais, ela fala lá. É isso, Foi era isso. isso. Não, e você sabe, né, amigo, quando ela fez 6 meses, Sim. eu taquei lá a fórmula, porque eu queria dormir, eu precisava dormir. E como então, resolveu? Não resolveu, não resolveu. E eu tive um rolê de amamentação, né, que o João muito cedo complementou. Nunca minha demanda foi diferente. Eu falei, não, agora vai ser mais difícil dela digerir, eu vou tacar-lhe fórmula e eu vou dormir a noite toda. Não. Quando ela tinha 6 meses, tá, gente? Não sou uma mãe tão ruim assim. Ah, não é mãe ruim. São necessidades nossas. Mas eu digo assim, isso não vai mudar. E nesse sentido do ter a tua rede de apoio, e aí entra até em outras coisas que a gente já falou sobre culpa, do primeiro, se tem algum familiar na casa tentando ajudar, ou uma melhor amiga e tal, que tá te falando, vai dormir que eu fico com o bebê pra você. Aceita, porque não vai mudar. O bebê funciona 24 horas no ar, com intervalos necessários que são esses. 2 horas, 3 horas, o bebê vai precisar mamar. E nunca vai ser repetitivo o suficiente, né? Você precisa aceitar a ajuda. Precisa. Porque muitas mulheres têm aquela crença, eu tenho que dar conta, é meu filho, eu tenho que dar conta e não sei o quê. E não, né? Humanamente, se for o único jeito, beleza, mas, cara, aceita ajuda. Isso não vai fazer você menos mãe, vai ser uma mãe pior, né? Porque tem isso que... Eu pensava... E hoje, nós não tivemos babá de início. Eu fico pensando que se eu tivesse outro filho hoje, eu pegaria uma babá. De início. Não para ficar toda noite, não para nada, mas assim, porque a primeira vez que você dorme 5 horas seguidas é uma vida, né? Uma outra coisa, né? Então, assim, eu acho que, como eu falei, eu não acho que o meu puerpério foi tão difícil, assim, foi difícil, óbvio, mas não... Comparando com as histórias aí, não foi tanto, né? Mas eu acho que eu poderia ter aceitado mais ajuda, né? Então, assim, eu aceitei ajuda, né? Meu marido, graças a Deus, teve a possibilidade de ficar bastante em casa com a gente, minha mãe também, né? Tinha ajuda em casa, mas mesmo assim, é uma coisa que às vezes eu fico pensando, se eu tivesse dormido um pouquinho mais, talvez as coisas tivessem sido mais fáceis, né? Menos difíceis. Eu aceitei também a ajuda, por exemplo, eu deixava ele com a minha mãe e eu ia dormir. Minha mãe gostava de assistir, sei lá, filme até 2 horas da manhã. Então, da hora que eu ia deitar até as 2 horas da manhã, se ele demandasse de mamar, ela levava pra mim. E depois aí eu assumia. Eu e Jordânia, a gente assumia e ela ia descansar, enfim. E tem famílias que o pai às vezes trabalha de madrugada. Então, a mulher vai dormir e o pai fica com o bebê. Sabe? Ou o outro cuidador que está ali fica com o bebê. Só que todo mundo repete o mesmo erro de acreditar que só porque tem alguém do lado a criança vai aceitar o berço. Se você tem um bebê que não tem o perfil de ficar no berço, usa os outros mecanismos que a gente tem, sabe? Colo não deixa ninguém mal acostumado. Se o teu bebê demanda colo, se ele demanda, é uma necessidade, não é um bebê mimado. Ainda mais um bebê de recém-nascido, 3 então, meses, né? Um bebê muito pequeno. O Jordani, na época, ainda até falou pra mim, você mandou trazer de fora o bebê conforto, o carrinho e o Moisés. E ele só fica no colo. Eu falei, gente, mas é a demanda dele. Então, eu usei do sling pelos 3 meses de esterogestação. Então, no primeiro mês, já foi um bebê que praticamente não saiu do colo, mas em compensação, quanto mais colo ele tinha de dia, mais oportunidade eu tinha dele aceitar o bercinho à noite.
Então, isso é uma realidade, gente. O bebê só vem funcionando o hormônio do estresse, que é o cortisol. Se o teu bebê fica o dia inteiro berrando por colo, não é à noite que você vai conseguir deixar ele no berço. Então, se o dia inteiro ele não berrar por colo, ganhar o colo, de noite, se ele conseguir aguentar fazer 2, 3 horas de jejum, no berço, ele vai aceitar melhor o berço. Obviamente não é uma regra, né? Não é de cara. O João demorou. Nossa, eu botava, sabe os donuts, as rodelinhas que a gente usa da amamentação, do protetor do seio? Eu colocava ele de charutinho dentro do Moisés, aí colocava tudo quentinho em volta dele. Eu botava 2 rodelas com meu cheiro e a minha camisola atrás dele, assim, pra eu ficar todo o meu cheiro. Eu tentei todas as técnicas possíveis. Né, cara? Parece que o berço tem espinho, não tem jeito. O ruído branco me ajudou muito no primeiro mês. Eu usei muito o ruído branco. Muito mesmo. E é bom, às vezes o pessoal coloca no celular, né? Mas é bom ter um aparelhinho, né? Porque às vezes você quer pegar o celular pra fazer alguma coisa, ou deixar que é baratinho, né? Mas a melhor estratégia que eu tive foi colocar ele na caixinha de som. Né? Porque aí não ficava dentro do berço e ficava meio que isolando o quarto. Eu colocava, tipo assim, o berço aqui, a cômoda em cima, eu botava em cima da cômoda, sabe? E aí, uma rodelinha assim. E você sabe que isso nos primeiros dias funciona perfeitamente. Conforme vai chegando aqueles 21, 28 dias, que eles estão para acabar esse período neonatal, que eles já entendem que estão fora do útero, a sensibilidade para ruído, para tudo aumenta muito. É aquela fase que você derruba um talher na cozinha, a criança pula no berço lá em cima e aí ninguém mais dorme, sabe? Nessa fase, a caixinha de som me ajudou mais. E uma coisa que eu sempre falo também, né? Nunca perca uma oportunidade de dormir. Nunca. Tem alguém para dar um colo, tem qualquer coisa, cara, vai e dorme. Tinha uma amiga minha, paciente também, ela chegou, amigo, tô exausta, você quer... Cara, ela botava o bebê pra dormir e assistir série. Eu disse, você tá errando, feio, tá errando rude. Que série, mulher? Deixa essa série aí, vai dormir, aí, entendeu? A hora que ela resolvia dormir, a criança acordava. Eu falei, não pode, não vai. É muito louco isso, né? Miga, e cólicas? Porque as cólicas, todo mundo acha que vem desde a primeira semana, né? Mas ela tem ali o pico entre terceira e quarta semana, quando elas dão as caras. Ela não chegou a ter a cólica mesmo, que fica muito... Mas ela teve bastante disquesia, né? De ficar não sei o que lá e tal. E o que mais ajudou foi a bolsinha quente. Né? A bolsinha, a gente fazia as massagens, tudo... Quando ela estava tentando andar com ela naquela posição de higiene, com as perninhas para cima, e andar também, eu acho que ela vai dando um movimento ali, vai ajudar, ela fazia cocô, e é isso, mas a bolsinha também, cara, era sensacional, né? Ajudava bastante. Você sabe que todo mundo confunde, né, disquesia com cólica. Eu aprendi só na prática também, isso aí. E a disquesia não adianta, né, eles têm uma imaturidade. Explica, amiga, o que é a disquesia. A disquesia ela é uma imaturidade, então o bebê ele depende da sucção para funcionar esse intestino. É por isso que muitas mães têm a impressão nesse primeiro mês que o bebê está incomodado, ela põe para sugar e o bebê acaba soltando um pum ou faz o cocôzinho lá e aí a reclamação resolve. Então a gente fala que assim, essa imaturidade ela vai se concluir só quando a criança fizer 3 meses. Então a criança depende da sucção para funcionar o intestino. Se ela tem vontade de fazer qualquer coisa porque tem um tempinho que ela acabou de mamar, ela tem essa imaturidade de reclamar, estica a perninha, trava a perninha, faz força, fica vermelha, todo mundo encara isso como cólica. Só que a gente tem meio que um ditado do que, se o colo curou, o peito resolveu, ou um cocô, um pum resolveu, já não era cólica. Era só essa questão da imaturidade. Que ele tá aprendendo a fazer cocô, O corpo da criança ainda tá amadurecendo. Literalmente, o nosso bebê não nasce pronto. Então, aquela coisa da cólica, que é um choro, que dura mais de 1 hora, que nada resolve, a criança não consegue parar para sugar, o nome até agora, a nomenclatura esse ano, ela está mudando como uma desorganização neurológica do bebê. Porque cólica em si remete a tudo só intestinal. E na verdade, quando a criança entra nesse looping, ela pode ter esse componente, mas ele não é a causa base. Ela é multifatorial, ela leva uma descarga de cortisol muito grande, que a criança demora para se organizar. Então, o bebê, quando ele está em crise de cólica, todo mundo tenta fazer por o bebê para sugar tudo, a criança não se acalma para isso. Amiga, você falou uma coisa, né? Nosso bebê não nasce pronto. E é isso, né? Se você deixar um recém-nascido em qualquer canto, ninguém cuidar, vai nascer, né? Os outros mamíferos não. Os outros eles mamíferos conseguem, né? Então é muito louco esses primeiros 3 meses aí.
eles precisam muito da gente, Precisam, e isso leva muito a isso do que a gente fala do colo, né? Porque existem conceitos sobre o que se fazia antigamente e o que se faz hoje, mas as pessoas não levam em consideração uma coisa, tá? Muitas vezes os avós que vêm ajudar viram e falam assim, mas vocês estão dando muito colo. Tá acostumando mal. Mas as pessoas não lembram. Outras gerações tinham mais disponibilidade de família próxima quando tinham um bebê. E a gente hoje já não tem. Hoje em dia até os avós estão conectados digitalmente com outras vidas. E antes você ia na casa de uma família ver um nenê, tava a mãe da mãe, a tia da mãe, a prima da mãe, a família, as mulheres se reuniam para cuidar de um bebê. E ninguém percebia isso. Na verdade o bebê tinha colo o dia inteiro. É que ia hoje... passando de colo em colo. Exato. É que hoje, com esse negócio da opinião pública, né? Que todo mundo quer meter o bedelho na maternidade de todo mundo. E você vê um bebê chorando, ou estão colocando culpabilidade na mãe porque ela não tá dando peito, então a criança tá passando fome. Ou a culpabilidade vem no sentido de que, poxa, toda vez que chora você vai pegar no colo, você tá mimando essa criança. Então tá muito difícil para as mães viverem esse primeiro trimestre fora da barriga. E é um período que, como a gente falou, a gente tá vulnerável, né? Você escuta essas coisas, você acredita, né? Mas esses primeiros 30 dias vão passar. Vão. E eles são mágicos, então aproveita porque passa muito rápido. Que vocês tenham, assim, muito acesso à tua rede de apoio. Tem uma amiga, né? Converse. Se você achar aquela amiga tóxica, é melhor ela não. E amigas que já tiveram filho também, né? Que já passaram por isso. Exato. Que você consegue trocar. E grupos de mães, né? Hoje em dia, como a gente tem uma rotina muito louca e nem sempre todo mundo tá tendo bebê ao mesmo tempo, eu não tive nenhuma amiga muito próxima que estava com um bebê na mesma idade que eu não tive. Mas tem sempre o grupo de mães. Você tem a tua equipe do grupo de consultoria de amamentação, ou o grupo de mães de quem é a tua obstetra, que faz. Leva pra lá, conversa, você vai descobrir que pelo menos 5 estão passando a mesma coisa que você. E isso vai trazer muita paz pra você entender que tudo que você tá fazendo é sempre na melhor intenção. E não tem pessoa melhor para o seu bebê do que você. O próprio bebê mostra isso. A mãe é a que mais sabe o que é que o bebê precisa. Exato, né? Confie também no instinto materno. Exato. É isso? Acho que é isso. Terminamos, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que tenha trazido informações úteis, relevantes, que vocês percebam que todo mundo passa por isso, né? E aproveita e comenta com a gente, porque quando a gente entra em assuntos assim, né, Bel, dá vontade da gente falar tanta coisa que aconteceu nesses 30 dias, por exemplo. Então, como é que foi pra você? Traz pra gente aqui histórias pra gente poder aproximar mais essas mães que precisam trazer a normalização do próprio maternar. Vai ser muito bom. É isso. Até muito obrigada. Próximo. Tchau.